Ascensão através de habilidades. Episódio 314. O quinto retorno. Terra, 10. Suspirar. Bom trabalho, Noona. Você também, Jung Geun. Finalmente, a classificação aproximada foi feita. Kim Hwa-yeon colocou o corpo sobre a mesa. Modo difícil, mesmo para ela, que havia entrado no final do 40º andar, havia tanta coisa para lidar que ela se sentia exausta. Mas agora, a classificação aproximada acabou. Só faltou descansar até retornar ao labirinto. Quando ela estava prestes a se levantar para finalmente recuperar o sono que havia adiado. Uiin. Uma onda enorme os atingiu. Kim Hwa-yeon congelou na postura de se levantar. Espere. O rosto de Jung Geun também endureceu. Eles correram apressadamente para fora. O que é aquilo? Eles olharam para o céu em estado de choque. O céu estava se abrindo acima deles. O poder sentido a partir daí era literalmente um poder absoluto. Uma pura concentração de força que era impossível de estimar. Todos que sentiram a onda de poder congelaram. Especialmente Lee Taeyeon e Kang Jun-hyuk, que estavam no modo solo, foram atingidos com mais força. Deus, o que é isso? Houve algumas vezes em que os deuses desceram antes, mas a sensação agora era estranha. Era mais feroz, mais antinatural. Foi quando eles estavam olhando fixamente para o céu. Kugugugung. De repente, uma força colossal atingiu os céus. A colisão de forças distorceu o espaço, fazendo com que as pessoas gritassem e desmaiassem. Simultaneamente, um rugido irrompeu dos céus. Era o grito de uma fera ansiando pela vida, gritando para não perder o que lhe era próprio. Todos taparam os ouvidos. Lee Taeyeon e Kang Jun-hyuk seguraram a cabeça em agonia. Eka. Lee Taeyeon cobriu a boca. Mesmo que eles não fossem o alvo, suas mentes ficaram abaladas. Kung. Como se a entidade que rugia fosse empurrada para trás, o céu que se abriu nos céus começou a se fechar. E então a mutação começou. Um rugido atingiu o mundo. Um ser retorcido e distorcido começou a inchar e cobrir os céus. O que é aquilo? Kim Hwa-yeon gritou. Ela pensou que tudo estava acabado. Ela não conseguiu acompanhar os acontecimentos repentinos. Felizmente, a janela do sistema informou-os da situação. Missão especial iniciada. Derrote o monstro. Uma missão especial? Ainda não acabou? Eles murmuraram entre si, chegando a uma conclusão. Isso significa que temos que derrotar aquela coisa? Ao murmúrio de alguém, todos olharam para o monstro retorcido nos céus. Um monstro tão quebrado que sua forma não pôde ser reconhecida adequadamente. As pessoas que estavam olhando para o monstro agarraram suas cabeças. Eles cambalearam para trás, vomitando. Julgamento do caos em andamento. Julgamento de loucura em andamento. Julgamento de colapso mental em andamento. Eka. As pessoas seguraram a cabeça em agonia. Alguns já haviam falhado no julgamento e começaram a enlouquecer. Kim Hwa-yeon cerrou os dentes. Pessoal, não olhem para isso. Bastava olhar para aquilo para fazer a mente colapsar. Mas esse não foi o fim. Dos céus, uma energia negra escorria lentamente como lava. Eles não sabiam exatamente o que era, mas perceberam instintivamente. Se eles tocassem, não seriam mais humanos. Volte. Kim Hwa-yeon gritou duramente. O que é isso? No meio do caos, eles começaram a fugir da energia que escorria. Taizan, que estava olhando para baixo, convocou espíritos. Você convocou Minerva, o rei dos espíritos do vento. Você convocou Barkaza, o espírito de cores vibrantes do mais alto grau. Mestre, o que é isso? Não é esse o cara que deveria ser o Zenlong? Por que se tornou algo que não pertence a este mundo? Esses caras interferiram. Assim que eles apareceram, Taizan explicou grosseiramente aos dois que estavam confusos. Vigie aquela área lá embaixo. Minerva e Barkaza rapidamente compreenderam a situação ao verem a energia negra escorrendo. Os dois assentiram. Entendi. Como desejar, mestre. O corpo de Minerva desapareceu e reapareceu diante do povo. Aqueles que estavam recuando apressadamente da energia negra arregalaram os olhos. Minerva balançou o braço. O vento explodiu, afastando completamente a energia negra. Senhora Minerva. As pessoas exclamaram maravilhadas. Mas Minerva franziu a testa. Foi pesado. Mesmo para um rei espiritual, a energia era forte o suficiente para que ela tivesse que usar uma força considerável para bloqueá-la. Kim Hwa-yeon se aproximou cautelosamente. Lady Minerva, esse monstro é. Eu também não sei. Era um ser mais estranho do que qualquer monstro que ela já tinha visto. Algo assim pode existir neste mundo? Foi uma pergunta que me veio à mente. Kung. E então, um choque de forças começou nos céus. Minerva olhou para o céu e murmurou baixinho. Ganhe, mestre. O monstro, que não era mais Zenlong, uivou. Com o braço quebrado e torcido, atacou Taezan. Taezan bateu o pé, evitando por pouco o ataque. Kung. O ataque que derrubou quebrou os céus. Um monte biquido começou a se agitar. O calor intenso começou a subir da terra rachada. Taezan falou enquanto olhava para o vulcão, que começou a expelir fumaça. Parar. Kijiki.
A atividade vulcânica foi interrompida devido à palavra de comando. A fumaça cessou e o calor que parecia pronto para perfurar a terra começou a se acalmar. Oh! Então o monstro atacou Taizan. O oponente é um inimigo imbatível. Você ativou a transformação do apóstolo, escuridão e caos. Você ativou o recipiente do rei. Ele ativou habilidades relacionadas ao combate, uma após a outra. O monstro, tendo perdido o intelecto, começou a atacar descontroladamente. Tudo começou a desabar e as montanhas começaram a sofrer erosão. Kagaki. Taizan bloqueou o ataque do monstro. A força foi demais para Taizan suportar, e seu corpo foi empurrado para trás como se fosse repelido. O monstro movia seu corpo quebrado com tanta velocidade que era difícil rastreá-lo com os olhos. Taizan brandiu sua espada, confiando no instinto e nos sentidos. Kaang. O corpo de Taizan rolou no chão novamente. O monstro pisou no chão e saltou no ar, com o objetivo de esmagar Taizan com seu corpo enorme. Você ativou o pisca aleatório. O corpo de Taizan moveu-se logo acima do monstro. Ele então atacou com sua espada, usando toda a aceleração no ataque. Kaang. Você causou 1233 de dano ao ser distorcido que não está mais vivo. Mas a espada não perfurou. Foi repelido como se tivesse atingido uma sólida parede de ferro. O monstro estremeceu como se estivesse em tumulto. Taizan ativou Air Leap para evitar ataques selvagens e erráticos. Oh! O monstro rugiu e saltou. Rápido. Foi difícil responder à vista. Taizan teve que confiar na leitura de seus sentidos e intenções. Forte. Mesmo em termos de estatísticas puras, era muito superior ao Taizan. Apenas colidir com ele foi o suficiente para empurrar o corpo de Taizan para trás, dificultando a defesa. E difícil. A defesa não era um problema para Taizan, que tinha julgamento absoluto. Isso significava que a própria natureza do monstro era superior à de Taizan. Oh! Com um rugido, o corpo do monstro cresceu. Tornou-se tão grande quanto uma pequena colina, balançando violentamente seu corpo quebrado. Você ativou o Pitch Black Spike de Amon. Um espinho negro se materializou na mão de Taizan. Ele o arremessou contra o monstro que avançava para destruir tudo. Uma explosão eclodiu. E quem foi empurrado para trás foi Taizan. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Ah! Taizan riu. Só de confrontar força contra força, sua anulação de ataque havia sido consumida. Isso é difícil. Era o nível de um monstro que havia derrotado Taizan em sua vida anterior. Isso não será fácil. O monstro saltou novamente. A força que poderia derrubar uma cordilheira desceu sobre a cabeça de Taizan. As pessoas gritaram e fugiram da energia negra que se aproximava. Minerva franziu a testa e convocou o vento. A energia negra foi empurrada para trás e dispersada. Mas a energia continuou a se aproximar. TSC. Minerva estalou a língua. Ela era o rei dos espíritos. Ela tinha poder comparável às profundezas do labirinto. Mas em seu estado invocado, ela não conseguia usar todo o seu poder. Ela mal conseguia conter a energia que se espalhava ao reunir todas as suas forças, mas estava chegando ao seu limite. Nesse ritmo, serei convocado à força em breve. Minerva olhou para as pessoas e tomou uma decisão. Uma vez, vou empurrar com toda a minha força, então fuja imediatamente quando eu fizer isso. O quê? Minerva começou a reunir forças. Ela se preparou para ser cancelada à força e começou a concentrar todo o seu poder restante. Foi no momento em que ela estava prestes a soltá-lo. Não há necessidade disso. Uma voz calma ressoou. Uma presença enorme desceu diante dela. Os olhos de Minerva se arregalaram. Mãe. O Deus Espírito, Beatrice, desceu. Sem corpo físico, um espírito vacilante apareceu. O Deus Espírito havia se mostrado na Terra. A aura do Deus Espírito fluiu. Comparado à sua verdadeira forma, era um poder muito fraco, quase insignificante. Mas o poder da natureza cercava perfeitamente o Monte Biquido. A energia negra atingiu a barreira natural, mas não houve sinal de vacilação. Essas coisas problemáticas estão se intrometendo. Então estou um pouco atrasado. Beatrice falou com indiferença, olhando para os céus desmoronados. Eles cruzaram a linha de uma forma muito estranha. Graças a isso, também podemos interferir. Mãe, você conseguiu descer para outro mundo? Minerva ficou perplexa. Na Terra, o conceito de espíritos não existia. Não era uma área na qual Beatrice, a deusa espiritual, pudesse interferir. Beatriz respondeu. Este lugar é um domínio neutro. É um mundo onde eles e nós colocamos os pés. É um lugar único e estranho, então é possível. Oh. As pessoas olharam para Beatrice e curvaram-se desajeitadamente. Eles nem sequer tiveram a capacidade de perceber um fragmento do poder de Beatrice. No entanto, a reverência esmagadora que não podia ser escondida brotou em seus corações. Beatrice voltou seu olhar para as pessoas. Ela olhou para Li Taeyeon por um momento e então falou. Há outro a quem você deveria adorar. Ofereça suas orações a ele. Ah. Só então as pessoas se lembraram de quem estava lutando contra o monstro. O povo se ajoelhou. Eles apertaram as mãos e começaram a orar. Senhor Taizan. Por favor. Até agora, o povo acreditava em Taizan e o adorava como um deus. Mas essa fé era comum,
oferecida a uma pessoa forte. Mas agora era diferente. A energia negra que instintivamente provocou rejeição. Um monstro nos céus que destruiria suas mentes só de ser enfrentado. E a batalha onde o próprio Monte Biquido desmoronou. Foi uma visão que poderia literalmente deixar alguém louco. Mesmo para quem já estava acostumado com situações diversas, era uma visão estranha, como se as próprias leis do mundo estivessem sendo destruídas. Nesta situação extrema, as pessoas começaram a acreditar que Taizan era o seu único salvador. A aura pura de crença, imaculada por qualquer outra coisa, fluiu em direção a Taizan, que estava nos céus. Beatrice assistiu isso em silêncio. Que peculiar. A fé era o poder da crença humana. A crença de centenas de milhares, até mesmo de milhões de pessoas, não era algo que um ser humano normalmente pudesse aceitar. Houve aqueles que receberam a divindade ao aceitar a crença das pessoas. Mas a maioria deles eram seres que nasceram com um certo nível de status divino, não humanos. Mas Taizan, apesar de ser humano, aceitava a fé perfeitamente, sem qualquer perda. O Deus Espírito era o Deus dos Espíritos. Ela existia neste mundo desde a época em que o conceito de espíritos apareceu pela primeira vez. Pode haver deuses mais fortes que ela. Mas havia poucos deuses mais velhos que ela. Mesmo ela nunca tinha visto um caso como o de Taizan. Mostre-me, mortal, o poder que você possui. Um monstro rugiu, debatendo-se descontroladamente. O chão desabou e foi destruído. Taizan balançou a espada para bloquear, mas não teve escolha senão permitir o ataque. Kaang. Sua anulação do terceiro ataque foi ativada. Taizan estalou a língua. Todas as suas anulações de ataque foram esgotadas. Mas não foi sem ganhos. Ele havia descoberto como derrotar o monstro. Você ativou Frost Arrow. Uma flecha de gelo voou. O monstro poderia facilmente evitá-lo, mas em vez de se esquivar, atacou Taizan. A flecha colidiu com o monstro. Um monstro que ignora a defesa e avança. Era como se o monstro não considerasse os ataques de Taizan uma ameaça. Não se importasse em se defender. O padrão do monstro furioso era legível porque não tinha intelecto. Se ele se concentrasse apenas em esquivar, poderia evitar os ataques. Mas havia outro problema. Você causou 1320 de dano ao ser distorcido que não está mais vivo. O nível do monstro era alto demais. Mesmo quando os ataques de Taizan atingiram, eles não causaram danos significativos. Ele não tinha poder, mas Taizan continuou a se mover. Se lhe faltasse poder, ele simplesmente teria que atacar mais. Assim que ele estava prestes a atacar o monstro, uma força colossal desceu. Taizan fez uma pausa. O monstro também hesitou, talvez sentindo a onda poderosa. Taizan desviou o olhar. Um ser com grande poder havia descido ao lado de Minerva. O Deus Espírito? Ela manifestou seu poder, criando uma barreira ao redor deles. A energia negra que estava se espalhando foi bloqueada. Os deuses superiores certamente ultrapassaram os limites ao interferir com Zenlong. Ele havia previsto que um deus interviria. Foi uma coisa boa. Agora ele poderia se concentrar apenas na batalha. A fé do povo, confuso e em fuga, tornou-se ainda mais forte. Foi forte o suficiente para que Taizan pudesse sentir. Sua proficiência em divindade aumentou em 2%. A ascensão da divindade. O monstro atacou. Taizan não se esquivou. Em vez disso, ele usou a força do monstro para enfiar sua espada nele. Você causou 2431 de dano ao ser distorcido que não está mais vivo. Você recebeu 44.353 de dano. Em um instante, sua saúde caiu para menos da metade. Taizan envolveu seu corpo em divindade. Sua saúde esgotada se recuperou rapidamente e sua mana e poder mágico também foram reabastecidos. Mas a divindade rapidamente se esgotou. No entanto, a divindade derivou da fé das pessoas. Agora, milhões de pessoas estavam entregando toda a sua fé a Taizan. A divindade esgotada foi rapidamente reabastecida. Em apenas alguns segundos, sua divindade foi restaurada ao seu estado original. Sua proficiência em divindade aumentou em 1%. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.